E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Quero partilhar com você aqui brevemente um texto das Sagradas Escrituras, né? Ligado, né? Diretamente à nossa fé, à nossa amada Igreja Católica Apostólica Romana. Um pedido, né? Uma exortação do apóstolo Paulo, no sentido que a gente fique firme, né? No sentido que a igreja fique firme, que os fiéis, né, fiquem firmes aos ensinamentos, né, da igreja. Ficar firmes no ensinamento da igreja, né? Veja, né? Esse é o título desse vídeo, né? Ficar firme aos ensinamentos da igreja. De onde a gente tem essa base, né? Paulo escrevendo para os Tessalonicenses, né? Na sua segunda carta, né, de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 15. Quero partilhar brevemente esse versículo com você, que aqui a gente tem uma visão clara de onde veio, né, a nossa fé. Ele diz assim, né, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 15. Diz assim, portanto, irmãos, ficai firmes e guardai cuidadosamente os ensinamentos que vos transmitimos. Veja, os ensinamentos que vos transmitimos, de viva voz ou por carta nossa. Então aqui a gente vê essa, né, exortação do apóstolo Paulo nesse sentido. Ficai firme, irmãos. Guardai cuidadosamente os ensinamentos que vos transmitimos, de viva voz, né, ou por carta. Ou seja, esses dois modos de ensinar, né? A gente vê aqui dois modos de ensinar que o apóstolo destaca aqui na sua carta. Ficai firme, né, ó, nos ensinamentos que vos transmitimos. Dois modos de ensinar que chegou até nós, né, pelas mãos da igreja, de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, temos aqui as Sagradas Escrituras. Eu estou usando aqui a tradução, né, da CNBB. Temos esse modo de ensinar da igreja, né, por meio de cartas, ou seja, por meio da escrita, né, que é a Bíblia. Nós temos o ensinamento da igreja, que é toda a Sagradas Escrituras. Podemos, né, destacar principalmente o Novo Testamento, mas também podemos dizer que toda a Sagradas Escrituras, da forma que temos hoje, veio da igreja, né? O Antigo Testamento completo, como temos hoje na Bíblia Católica, veio por mão da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, né, o apóstolo Paulo nos exorta a ficar firme no ensinamento da igreja, ou seja, ficar firme com as Sagradas Escrituras, porque é ensinamento da igreja, né, escrito. Ficar firme, né, seja de viva voz ou por carta, né, ou seja, né, a transmissão que foi, né, oralmente nos transmitido, ou seja, pelas cartas, né, dos apóstolos, dos evangelhos, enfim, toda a Sagrada Escritura. Então, a gente vê aqui que é preciso que eu e você permaneça firme nos ensinamentos da igreja. Leitura das Sagradas Escrituras, prestar atenção na Sagrada Tradição, naquilo que foi transmitido, né, oralmente. E esses dois modos de ensinar da igreja é interpretado, né, corretamente. A legítima, né, intérprete das Sagradas Escrituras e da Sagrada Tradição é o magistério da igreja, que é atestado também, né, na própria Sagradas Escrituras. Jesus Cristo disse a Pedro, né, o que você ligar será ligado, o que você desligar será desligado. Ou seja, essas três realidades, né, Bíblia, tradição e magistério, quer dizer que uma não sobrevive sem a outra, né? Quer dizer que é dessa forma que a gente foi moldado, né, a nossa fé. É dessa forma que foi moldada a nossa fé, que chegou até nós, né? A Bíblia, né, a transmissão escrita e a tradição que moldou a Bíblia, né? Sem a tradição não teríamos nem mesmo, né, as Sagradas Escrituras, sobretudo, né, o Novo Testamento. Então, esse modo de ensinar da igreja, de viva voz ou por carta, é atestado, né, é firmado, né, nas Sagradas Escrituras. Então é muito interessante a gente saber disso, né, a gente saber dessas coisas, para a gente ver a beleza da fé católica, que é traduzida, como eu já falei, né, que é interpretada corretamente
somente pelo magistério da igreja. Porque é ele, o magistério da igreja, quem interpreta corretamente e quem dá essa garantia de que né, o evangelho, de que as cartas, de que as Sagradas Escrituras que temos hoje é a palavra de Deus. Quer dizer que quem nos garante é a igreja. Por isso que a gente tem uma Sagrada Escritura hoje para ler, que é o ensinamento da igreja. Como eu falei um dia desse, né, para uma pessoa que, aonde no mundo inteiro for citado, né, um texto de Jesus Cristo, uma frase, né, do Novo Testamento, sobretudo, só é possível ser citado porque uma igreja, chamada Igreja Católica Apostólica Romana, atesta que esse evangelho, que essas cartas são autênticas, né, que tem a sua, né, autenticidade, né, comprovada pelos apóstolos, testemunhos, né, oculares de Cristo, historicamente, ou seja, em todos os sentidos, temos as Sagradas Escrituras como palavra de Deus, né, escrita, e temos, né, a Sagrada Tradição como essa palavra de Deus, como essa revelação divina transmitida oralmente. Então toda essa história do Evangelho, toda essa história de Jesus Cristo chegou até nós por meio da Sagrada Tradição, que moldou as Sagradas Escrituras e que as duas, né, Sagrada Tradição e Sagrada Escritura, é interpretada corretamente pelo magistério da igreja. Então, meus irmãos, é isso que eu quis partilhar com você nesse pequeno vídeo, sobre a nossa fé católica, sobre essas duas formas de ensinar da igreja, né? A Bíblia, né, é uma forma escrita, é a revelação escrita, que chegou até nós, né, pela igreja, a tradição e o magistério da igreja que faz a devida interpretação. Então é isso aí que eu quis deixar nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal ainda, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.